Bom, gente, então boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Hoje a gente realmente começa a nossa disciplina. A aula passada foi mais blá, 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 para explicar como é que ia funcionar, né? E hoje o convidado é o Mário, tá? Eu vou falar um pouquinho do currículo aí do Mário para vocês conhecerem. O Mário Melo, ele tem 36 anos de experiência na área de supply chain, também atua na área da docência, atualmente na Fundação Getúlio Vargas, tem 8 anos de experiência nessa área. Também ele é especialista em inteligência empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão de negócios pelo IBMEC e engenharia da produção pela FAESA, e o Mário, ele é graduado em administração de empresas também pela FAESA. Tá? O Mário também, atualmente, ele é sócio proprietário da DUT Consultoria, a gente trabalha junto na empresa, a nossa empresa de consultoria. Ele pode também falar melhor, né? É melhor ele falando do que eu sobre a carreira dele. Ele trabalhou muitos anos na Nestlé, depois veio para cá para assumir a unidade de logística da Chocolates Garoto, quando a Nestlé comprou a Garoto, mas ele vai falar um pouquinho da história para vocês aí. Bom, quero que a gente aproveite bastante a aula de hoje. O Mário é uma pessoa que tem muita experiência em supply chain, em logística. Eu costumo dizer que ele é o grande especialista nessa área aqui no nosso estado. Então, a gente tem que aproveitar demais, sugar o máximo que a gente puder dele, né? Mário, eu queria agradecer mais uma vez. O Mário já é figurinha assídua aqui na Faculdade Novo Milênio, principalmente nas minhas aulas. Então, tem alguns alunos aqui que já também participaram de uma aula que ele fez sobre consultoria empresarial, a Dani, o David, o pessoal do semestre passado que já eram meus alunos. Então, agradecer mais uma vez a disponibilidade, né, Mário está disponível. Consiga aí, Mário, mais uma vez. Obrigado, Bianca. É sempre uma satisfação. Eu gosto muito desse ambiente acadêmico, eu faço com o maior prazer aí, atendo as solicitações, sempre que possível, né? A gente tem uma grande parceria, e você cada vez mais gentil nos adjetivos aí sobre mim, né? Eu fico preocupado que o começo, assim, 36 anos de experiência é um peso, né? Um negócio que incomoda até. Mas, assim, o que eu posso dizer de tudo isso é o seguinte: grande parte dessa experiência já não serve mais nada, tá? O mundo tomou uma outra dinâmica e as coisas que eu vivenciei servem, sim, como referência, mas mais para mim do que para novos saltos evolutivos, né? Mas eu posso já começar, Bianca? Como é que vai ser? A gente vai ter um... Só para mostrar alguns conceitos para eles, para que depois, como você vai aprofundar, para não ficar muito destoado, né? Tá ótimo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, gente, com vocês. Bom, tá aparecendo aí? Tá. Tá aparecendo aí? Tá. Sim. Logística, cadeia de suprimento e rede de suprimento? Uhum. Legal? Sim. Isso. Tá. Só um minutinho, deixa eu só ajustar. Tá movendo aí? Tô. Sim. Vocês estão vendo mover? Tá, então tá bom. Só para ver se está funcionando. Gente, vamos lá. O Mário vai falar um pouquinho sobre cadeia de suprimentos hoje, ou tem, né, como o termo em inglês, vai iniciar, introduzir esse conteúdo. E antes de ele começar, eu gostaria de explicar para vocês 3 conceitos importantes, né, que às vezes ocorre muita confusão com relação a essas nomenclaturas, que é a logística,
tá? O termo logística, o que é logística. Vamos falar de cadeias de suprimento e vamos falar de rede de suprimentos, tá bom? Bom, para a gente começar, muitas pessoas confundem ainda o termo logística com transporte, né? Então, é importante a gente ter claro que o transporte, ele é uma atividade que compõe a logística, perfeito? O transporte, ele vai se referir aqui ao deslocamento, né, de um material, de uma mercadoria, de um ponto de origem a um ponto de destino. Isso é transporte. Já quando a gente vai falar de logística, eu vou mudar minha lâmina aqui para vocês, a gente tem uma outra compreensão desse conceito. A logística, ela vai englobar todos os fluxos, ok? Os fluxos internos que vão ocorrer, né? O gerenciamento de todos os fluxos internos que vão ocorrer dentro de uma organização. Aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês aqui, ó, se vocês olharem, fornecedores, então a gente tem aqui, né? E aqui clientes, tá? Então, observe na imagem aqui que nós temos, vamos supor, aqui eu coloquei o exemplo da Garoto, né? Para a gente exemplificar. Então, imagina que a Garoto, ela vai receber uma mercadoria, aqui, uma mercadoria, digamos assim, os seus insumos, né? Que insumos? Açúcar, cacau, material de embalagem dos fornecedores. A empresa vai receber esse material, vai direcionar para um almoxarifado, ok? Até que a produção solicite esses itens. Então, esses materiais, eles vão ser transformados, ok? Em produtos acabados, que são os bombons. Após finalizados, eles vão para armazéns da empresa, e por fim, quando tem a solicitação de um pedido de um cliente, ele é carregado até chegar lá no consumidor final. Então, geralmente, esses são os fluxos, né, que os materiais percorrem dentro de uma empresa, né, no seu processo de transformação, que é o que a gente chama de modelo input, transformação output. Vocês devem estar vendo isso com o professor Rafael, na disciplina de administração de produção. Então, observe que a logística, ela vai ser responsável por planejar, controlar e implementar todos os fluxos físicos desses materiais, quanto de informação, desde esse momento, né, do recebimento aqui até o cliente final. Tá? Então, essa vai ser a responsabilidade da logística. E aí ela vai contemplar diversas atividades, como o transporte, né, atividade de armazenagem, atividade de processar os pedidos dos clientes, entre outros, perfeito? Então, a logística, a gente tem que guardar bem que ela vai tratar dos fluxos internos da empresa. Beleza, Bianca, entendi. E agora, o que é cadeia de suprimentos? Observe, gente, que com o passar do tempo, as operações... Bianca, dá licença, você falou aí, perdão, é porque eu estou anotando aqui, você falou que a logística, no caso, é planejar, controlar, e você falou uma outra palavra. Implementar. Oi? Implementar. Ok, obrigada. Tanto os fluxos físicos quanto os informacionais, tá? De informações também. E sempre, pessoal, nos dois sentidos, tanto do fornecedor para o cliente, quanto do cliente para o fornecedor, né? Os sentidos, como é que eu vou dizer, o fluxo avante quanto o fluxo reverso, tá? Bom, e a cadeia de suprimentos? O que a gente tem que observar é que, com o passar dos anos, as operações, elas foram se tornando mais complexas. E as empresas passaram a observar que não bastava mais gerenciar apenas esses fluxos internos. Então, era preciso fazer conexões e gerenciar os relacionamentos também com os clientes, com os fornecedores dos fornecedores. A cadeia, ela se tornou, né, as operações, elas se tornaram cada vez mais amplas, mais estendidas. E não bastava mais a empresa ter controle só do que acontecia internamente, mas também precisava ter esse elo, essa conexão com o exterior. Então,
a logística, ela passou, né, muitos até falam que esse termo cadeia de suprimento é a evolução da logística. Muitos nem chamam mais de logística, né, chamam de cadeia de suprimento. Mas o termo cadeia de suprimento, ele vai tratar de quê? Do gerenciamento dos fluxos, assim como a logística, mas não só os internos, quanto também os externos. Então, se a gente pensar na logística, a gente está pensando mais dentro da organização. Se a gente está pensando em cadeia de suprimento, a gente vai além das fronteiras da organização, né? O gerenciamento interno dos fluxos dessas operações, assim como dos fluxos externos. E aqui eu coloquei, ó, aqui é a cadeia da Garoto, né? Digamos assim, eu coloquei aqui no centro, ó, a cadeia da Garoto. E observe que a Garoto, ela vai ter relacionamentos com seus fornecedores. Aqui eu coloquei, por exemplo, o açúcar. Então, a fábrica de açúcar, né, esse fornecedor de açúcar, ele vai ter uma fábrica, perfeito? Essa fábrica de açúcar, ela também vai ter a cadeia de suprimentos própria dela, perfeito? Assim como a Garoto também, ela vai comprar, ela precisa ter caixa de papelão, joia, que é um insumo para servir de embalagem para os seus produtos. A fábrica de papelão também vai ter uma cadeia de suprimentos específica, né, da empresa de caixa de papelão. Ela vai ter os insumos, esses insumos vão ser transformados, né, o produto vai ser estocado, a caixa de papelão, até ser vendido e entregue para Chocolates Garoto, digamos assim, tá? Então, repare que aqui eu coloquei várias cadeias que são interligadas com a Garoto. Então, se a gente pensar aqui, né, essa aqui vai estar ligada aqui, aí também essa aqui vai estar ligada, eu vou ter o cliente também que vai ter a cadeia própria dele, por exemplo, um supermercado, ele vai ter toda a cadeia dele, uma padaria, tá? Aqui numa fábrica que produz maquinário, que vai vender as peças também. Então, repare que a gente tem hoje, olha como que a complexidade é muito grande, né? Várias cadeias de suprimento funcionando em conjunto, simultâneas, para atender um cliente final, tá bom? Então, entendido logística, cadeia de suprimento, só a gente pensar logística, gerenciamento dos fluxos físicos e informacionais, principalmente os fluxos internos. A cadeia de suprimento engloba interno mais fluxos externos com esse gerenciamento. Ah, e faltou aqui. E a rede de suprimentos? Pessoal, quando a diferença, muitas pessoas às vezes confundem cadeia com rede. A rede, ela nada mais é, e eu vou botar aqui, do que o conjunto de todas essas cadeias. Então, essa cadeia aqui do açúcar, a cadeia do papelão, a cadeia do Multishow, tudo isso aqui vai formar uma rede de suprimentos para atender o cliente. Então, é o conjunto, tá bom? E aí, só para fazer um resumo aqui, depois eu posso disponibilizar as lâminas para vocês. Então, a logística vai tratar dos fluxos internos, né, sempre trabalhando a gestão coordenada das atividades, dessas atividades internas, e ela, portanto, ela é parte de quê? Da cadeia de suprimentos, ou supply chain. Então, ela é uma unidade, digamos assim, do supply chain, tá bom? E o supply chain? Então, ele vai trabalhar os fluxos internos, os fluxos externos, e ele tem um foco, o diferencial, né, diferenciando da logística, é que se refere ao gerenciamento além das fronteiras da empresa. Então, você olha para os seus fornecedores, para os seus parceiros, você gera esses fluxos, né, e esses relacionamentos. E a rede de suprimentos são todas essas operações, essas várias cadeias, cadeia 1, cadeia 2, de suprimento, que estão conectadas, tá bom? Então, esse é um resumão. E por que geralmente as pessoas confundem a logística com a cadeia de suprimentos? Porque tanto uma quanto a outra, né, com esses termos, eles possuem a mesma missão, que é colocar produtos ou serviços no lugar certo, no momento certo, nas condições desejadas, dando ao melhor tempo a melhor contribuição possível para a empresa, que é aí a frase de Ballow, que é um autor importante aí que vocês vão ver bastante, tá? Então, muitos autores falam e consideram gestão integrada da logística como a mesma coisa que cadeias de suprimentos, né? Mas é importante a gente sempre fazer essa diferenciação
entender na raiz disso para a gente saber utilizar o termo certo, embora alguns atores ainda misturem isso aí. Beleza? Ficou entendido aí? Só essa contextualização para o Mário poder começar a falar dele, já me alonguei demais aqui, inclusive. Alguma dúvida, gente? Ficou claro? Ficou sim, Bianca. Então, beleza. Então, Mário, eu vou deixar você à vontade aí agora. Ok. Pronto. Bom, pessoal, para os que entraram depois, boa noite. Então, em continuidade, aquilo que a Bianca explicou agora a vocês, vamos falar um pouco mais da cadeia de suprimento. A cadeia de suprimento vem ganhando... Você vai colocar meus slides, Bianca? Só um minutinho que eu vou projetar. A cadeia de suprimentos, ela vem ganhando uma importância cada vez mais acentuada em todas as organizações. E não só porque o momento agora da pandemia se mostrou muitas fragilidades em toda essa cadeia, em todos esses elos aí que a gente que compõe a cadeia de suprimento, né? Mas não é só por isso. Ela já vem sofrendo modificações, como a Bianca bem pontuou, a logística se confundia em alguns momentos da história com o que é a cadeia de suprimento, né? Então, imaginem vocês uma organização, seja ela qualquer, focal, ela nasce, tá? Em qualquer momento da sua existência, ela tem 3 pilares fortemente desenvolvidos, né? Que é, produção, ou, se não tem a produção, ela tem a comercialização, a atividade logística e administrativa, né? Perdão, e a atividade comercial, tá? Então, são esses os pilares aí das organizações focais. Acontece que quem esteve, quando você vê a história das organizações, quem comandava, de fato, as empresas nas décadas passadas, ela começa no primeiro movimento, lá na Revolução Industrial. Quem mandava era a própria indústria, era a produção. A produção que dava o tom dos demais atividades acessórias que tinham que ser feitas, né? Aí passa-se para o momento seguinte, eles começam a ver que profissionais de produção, que eram técnicos, né, metódicos e tal, eles não tinham as expertises necessárias para entender o funcionamento real do mercado. Então, nem existia mercado no marketing, né, no conceito, não existia ainda. Então, você vê, o marketing, ele deriva de agências de publicidade que existiam na década de 60. Então, a partir daí, começam a ver, poxa, então não é a produção que vai mais mandar na direção da empresa, vai ser, então, uma área ligada ao mercado. Eles vão entender o que acontece no mercado, quais são as demandas, e vão trazer para nós, e nós vamos partir deste momento, começar a interagir com o mercado. Ok? Então, esse foi um outro movimento. O terceiro movimento falou, não, está tudo bem, o mercado mandou bem, mas aqui quem tem que, de fato, gerir uma empresa é a área de finanças. Então, essas 3 atividades aqui sempre tiveram, dentro das empresas mais centenárias, aí, elas sempre tiveram uma briga por poder. Até que lá pelos anos 80, os especialistas começam a estudar e falam, não, gente, a gente tem que aumentar a especialização. A década de 80 foi a década da especialização. E daí criaram-se N áreas dentro das empresas e começaram a expandir o que era marketing, o que era área comercial, o que era pesquisa e desenvolvimento, o que era produção, melhoria da produção, e aí vai. Muitas coisas foram. A logística, que até então ela ficava com aquilo que era chamado o fardo das organizações, né, que era transportar, atender, e assim, era a última fase do elo da empresa, né,
quando se fala em empresa e cliente, era a logística que fazia esse link, né? Todo mundo encarava isso como meio um fardo, né? Porque, pô, fizemos tudo aqui, agora a logística saiu para entregar, ninguém sabe se vai chegar, quando vai chegar e tal. Então, era muito feito no escuro, né? Era muita energia e pouca racionalidade nas coisas. Então, começa-se a especializar. Mas qual foi o grande motivador da especialização, no caso da cadeia de suprimento e a própria logística, então, que tinha algumas atividades que depois foi desmembrada no elo dessa cadeia? Alguém se arrisca em dizer qual foi o grande motivador? Alguém acha que era o cliente? Bom, o grande motivador era um só: dinheiro, custo. Começaram a perceber que em países como o nosso, com dimensões continentais, a logística tinha uma representatividade muito grande em custo. E ali ela poderia fazer um trabalho de racionalização. Bianca, não entrou meus slides, tá? Poderia fazer um grande trabalho de racionalização. Como? Começou-se o primeiro na própria gestão do pedido. Como eu vou começar... Oi? Desculpa. Não está visualizando, não? Os slides? Estou vendo só você, a apresentação, Bianca e tal. E nem é a foto atual. Eu acho que é porque você tem que... Alguém está vendo a apresentação? Ou não? Aqui também não está aparecendo não, professora. Então, só um minutinho, gente. Tá bom. Vou tentar de novo, só um minuto. Então, pessoal, enquanto o slide não entra, a gente vai dando prosseguimento. Então, o grande motivador foi custo, a possibilidade de você reduzir custos, né, ter custos mais atrativos, e não só isso, a melhoria de nível de serviço. Então, o que cunhou-se, aquela frase que foi cunhada lá nos anos 80 por alguns observadores, estudiosos da gestão de materiais, que era como era conhecido até então. Falou o seguinte: a logística é o grande diferencial das empresas do futuro. Isso aí depois foi se perdendo, né? Mas até então achava-se que a logística seria o diferencial. E grandes exemplos de logística a gente identifica até hoje. Por exemplo, por mais longínquo que você possa estar dentro do Brasil, em qualquer lugarejo, dificilmente você vai deixar de encontrar uma Coca-Cola. E naquela época também falavam, então, a logística das empresas distribuidoras de bebida é perfeita. E até então foram tentando tudo se modelar no modelo, se modelar na operação de distribuidores de bebida. Todas as empresas queriam fazer isso. Até a empresa de cosmético queria fazer isso. O armarinho queria fazer isso. Enfim, não dá para se fazer. E daí depois pensaram também o seguinte: não é mais as empresas que têm um modelo de negócio baseado em distribuição de bebidas, certo? Quem é mesmo bam na logística são as empresas de cigarro, que naquela época não só cobriam grande parte do território nacional, mas conseguiam fazer uma coisa que as empresas de bebida não faziam: era entregar pequenos volumes, né? A única coisa que não se aperceberam era que o valor agregado do cigarro, até então, permitia isso aí. Hoje em dia, o cigarro vai perdendo a importância com a evolução da humanidade, né? Vai se perdendo isso aí, as pessoas vão deixar de fumar. Não sei agora na pandemia como é que está esse negócio aí. Até quem não fumava começou a fumar. Mas, em linhas gerais, as pessoas foram deixando de fumar, e o cigarro, muitos estabelecimentos você nem encontra para comprar mais cigarro, né? Deixou de ser um atrativo. Antes, não. Era um produto que eles chamavam produto âncora para uma padaria, para uma banca de jornal, uma banca de revista, bar, enfim, todo lugar tinha isso aí. Então, esses modelos aí começaram
a influenciar a modelagem de outras empresas. Só que daí começaram a ver o seguinte, só que o valor agregado de um cigarro, de uma caixa de refrigerante, de uma caixa de cerveja, é diferente da realidade da grande maioria das empresas. Então, começa a se estudar e aperfeiçoar o modelo de entrega. Então, entender o seguinte, olha, quanto mais penetração eu tiver, quanto mais capilaridade eu tiver nas minhas entregas, mais competitivo eu sou. Então, eu começo a minar. Se eu vou aqui numa cidade que não tenho concorrência, eu chego lá e finco a minha bandeira e pronto, sou absoluto, reino naquela cidade. Você imagina lá o cara ser líder em vendas em Itaúnas, por exemplo. Que maravilha que é isso aí. Só que ser líder de vendas em Itaúnas não paga o custo. E daí as empresas começaram, peraí, então a gente não pode ser só competitivo, só líder, só ter a maior capilaridade sem olhar custo. Então nós temos que ter uma troca compensatória. Um custo, né, tem que entrar nessa equação de nível de serviço. Então o custo começa, de fato, a incorporar. Se a gente traz essa realidade para os dias atuais, vocês imaginam hoje, e quando a gente fala em cadeia de suprimento, não precisa pensar em grandes empresas, né, somente. Eu diria que é o seguinte, a cadeia de suprimento da NASA, imagina só a complexidade que é, né, para você colocar um foguete, um satélite em órbita, a complexidade que isso demanda. Mas o Zé Coxinha também tem a sua cadeia de suprimento. É lógico, é menos complexa? É menos complexa, mas não menos importante para o negócio dele. Então, cada um no seu negócio vai dar importância relativa, né, da cadeia de suprimento. O que se observa é que a cadeia de suprimento hoje, como um todo, ela representa em torno de 60% dos custos de uma empresa. Isso é lógico, é um número mediano, mas é um bom número para se ter como referência. Então, você imagina, se todo o custo de uma empresa está na cadeia, né, nessa ordem de 60%, está na cadeia de suprimentos, poxa, eu preciso olhar para lá. Eu não posso ficar olhando, que me perdoe o pessoal de RH, que tem uma participação menor no custo, né? Mas não menos importante, apenas menor, eu vou ficar olhando para o RH, se o RH está economizando, se o RH está fazendo hora extra, se estão gastando muita impressão, né? Essas coisas que passaram aí, tiveram seus momentos, seus auges, né? Nas empresas aí. Todo mundo queria fazer uma racionalização, né? Queria fazer o Lean no café, o Lean em material de expediente, então só vai ter uma caneta de reserva para 10 pessoas, né? E pronto, acabou, é isso aí. Então, isso começou a perder o sentido. Nós temos aqui uma cadeia ampla, complexa, que representa 60% do custo inicial, e é aqui que nós temos que olhar, de fato, com bastante, com uma lupa bem grande, né? Certo? Com um nível de detalhe cada vez mais profundo. Então, é isso que começa a cadeia de suprimento a ganhar bastante importância em todas as empresas, certo? A função dessa cadeia. A função da cadeia, dependendo do negócio, ela vai ter independente do negócio, ela tem a mesma representatividade. Se você não tem cadeia de distribuição definida, né, você não tem negócio. Então, a cadeia de suprimento, ela tem por finalidade a sustentação de qualquer negócio. Qual negócio que não tem uma cadeia de suprimento? Existem? Existem. Por exemplo, meios de pagamento. Estou falando o ato em si, atividade de meio de pagamento, por exemplo, você não tem uma cadeia. Não vamos olhar lá o escritório, enfim, isso aí tem uma cadeia minimalista, mas existe uma cadeia de suprimento que vai falar em dados e material de expediente, essas coisas. Mas ele não tem uma cadeia materializada como uma indústria que produz um bem, né? Ou uma empresa que não produz, mas comercializa algo.
Tá ok, pessoal? Tá entendido até aqui? Tá muito rápido? Tá muito lento? Vocês que dão o tom, hein? E a importância da cadeia de suprimentos, né? Seguindo a ordem do slide. Por que ela se torna tão importante? É dela, agora não é mais a logística que é um diferencial de crescimento das organizações. É a cadeia de suprimento que é o diferencial. Uma cadeia bem equilibrada, bem gerida, né, bem administrada, ela vai trazer muito mais resultado. Ou seja, você vai potencializar recursos da ordem de 60%, certo? 60% dos recursos vão estar ali, de uma empresa qualquer, vão estar na cadeia de suprimentos, e se você gerir, você imagina só, imagine aí uma empresa que movimenta 1 milhão de reais. 1 milhão de reais seria 600 mil, está na cadeia de produção. Qualquer ação que eu faça e que me traga um resultado financeiro da ordem de 10%, é 60 mil de economia. Entende a relação e por que isso começa a chamar a atenção dos especialistas? Então, você fica lá economizando cópia, impressão, caneta, né, controle de caneta BIC lá e tal, e você tem um universo muito grande na sua mão, onde você poderia trazer muito mais resultado. E daí a gente vai para o nível de serviço, que a Bianca falou, que o produto, a logística lá também foi definido pelo Balu, que o produto tem que estar disponível no momento, na quantidade, no local que o cliente quer. Perfeito, bacana. Só que isso, perdão, passou a ter um custo cada vez mais acentuado, né? E daí a pessoa falou, não, peraí, é tudo aquilo que o Balu falou, só que com o custo adequado. Tá? Então, o custo começa a ter, não, ok, vamos atender, mas vamos ver o custo. Por isso que hoje quem faz... isso foi muito bem entendido no e-commerce, que ele pega e lança um produto, você compra lá e depois ele vai calcular o frete. Como é que você quer o frete? Eu quero em 1 semana, em 12 dias, em 24, vai variando o preço. Eles entenderam rapidamente. Ou seja, você escolhe o nível de serviço que você quer. Se você está mais ansioso e quer ver o bem que você comprou, recém adquiriu, à sua disposição, você paga mais por isso e acabou, certo? Ou não, ou então eles pegam e fazem aquela super promoção e falam, não, agora frete grátis para todo o Brasil. Todo o Brasil, vírgula, né? Região Sudeste. Quando você vai ver nas entrelinhas, região Sudeste. Amapá, Roraima, eles nem consideram Brasil mais, né? Já falam, não, isso aí já é outro país. Aliás, passou do Ceará, é outro país. O Brasil só existe até o Ceará. Então, aí você começa a ver, não, eu tenho que atender, eu tenho que me preocupar com a cadeia, eu tenho que me preocupar com os clientes, mas tenho que me preocupar com o custo. Daí, a gente remete ao seguinte, a cadeia tem que estar equilibrada. O que ela fala em equilibrado? Em toda a sua extensão, nesses elos, eles têm que estar de forma otimizada e harmônica. Eu não posso ter, por exemplo, muitos fornecedores, eu não posso ter muito estoque, eu não posso ter excesso de recursos de qualquer natureza, mas eu também não posso ter falta de recursos. Então, é por isso que se fala das interferências na cadeia e que acontece eventos não previstos e que desbalanceiam a cadeia toda, né? Exemplo, pandemia. Exemplo, promoção, Black Friday, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Esses eventos, embora eles sejam recorrentes, cada momento, cada ano, ele tem uma peculiaridade. Por exemplo, nós passamos recentemente Dia dos Pais, com certeza ele foi diferente em termos de aquisição, né? De procura e até de oferta, diferente do Dia dos Pais do ano passado. O mesmo aconteceu com o Dia das Mães, e
talvez aconteça para o Dia das Crianças, talvez aconteça no Natal. Então, embora sejam eventos recorrentes, eventos não previstos, como a pandemia, o Covid e tal, trazem influências diretas naquilo que a gente chama da demanda, né? A demanda acaba sendo influenciada por esses eventos e distorcidas. E como que a cadeia de suprimento vai responder? No primeiro momento da pandemia, nós tivemos falta de rupturas, né? Faltas de vários itens aí. Por quê? A população, temendo o desconhecido, vai às compras e traz tudo que tem de álcool gel lá, tudo que tem de papel higiênico, produto de limpeza, e começa a criar essa ruptura. Mas aquela demanda não é aquilo que a gente chama de demanda real, é uma demanda irreal. As pessoas estão trazendo uma parte da cadeia, que deveria estar lá como estoque da cadeia, para dentro de casa. Então, eu começo a estocar para o meu uso, quando é pouco inteligente isso aí. O mais inteligente é que fique lá na cadeia, eu tenho o produto à disposição e eu vá lá e me sirva no momento que eu precisar. Ou seja, você vai lá, compra lá o seu litrão de álcool gel no momento que o seu acabou, né? E não você trazer 15 litros de álcool gel para casa pensando que o mundo vai acabar. E se fosse acabar, 15 litros de álcool gel também não vai te salvar, você vai morrer, né? Então, do mesmo jeito. Vai acabar também, uma hora vai acabar, né, Mário? Não, tudo vai acabar. Eu fico vendo, gente, a catástrofe, o mundo vai acabar, vai colidir um meteoro aqui. Aí as pessoas ficam super estocadas de tudo, né? Falam, não, vou comer até morrer, né? O que vai acontecer? Vai tomar mais banho? Vai ser o quê da vida, né? E quando fala assim, poxa, mas que adianta eu viver 10 dias a mais do que o meu vizinho, né? Não vejo nenhuma relevância nisso aí. Não vai mudar nada. Não muda nada. Então, pessoal, agora vamos lá ver uma cadeia em forma de diagrama, que é o próximo slide. Dá para todo mundo enxergar bem aí? No computador tá dando para ver, não sei no celular. No detalhe? No celular nem eu sei. Uhum. Dá para enxergar, sim. Dá para enxergar, né? Olhando ok, os demais estão ok? Todo mundo aí presente? Aqui está dando para ver bem também. Então tá bom. Tá ok, professor. Que bom. Então, pessoal, vamos começar aqui pela parte superior do diagrama, onde a gente mostra a empresa focal. É aquilo que eu estava falando para vocês, como é que uma empresa normalmente é constituída, e isso pouco mudou hoje quando a gente fala das suas atividades básicas, né? Então, nós temos lá, da esquerda para a direita, compras, logística continua, nos processos de inbound e outbound, marketing e vendas, né? Isso aí, algumas empresas, marketing é separado de venda, tudo depende do tamanho da empresa, né? E da representatividade que vai querer dar a cada uma das áreas, né? Normalmente você vê a área comercial separada do marketing, mas em empresas menores elas podem coexistir de forma harmônica, né? Finanças, que hoje em dia não é só finanças, eles chamam de finanças e controller, não que antes a finanças não controlasse, é que agora ficou mais chique falar finanças e controller. P&D, todo mundo sabe o que é P&D? Eu não. Pesquisa e desenvolvimento. As empresas continuam despendendo cada vez mais recursos para essa área, porque todo mundo quer descobrir um produto novo ou melhorar os produtos existentes. E, além do que, querem descobrir também como aumentar a funcionalidade de determinado bem. Daí começa lá um monte de gente lá falando internet das coisas, né? Então, agora você vai ter a geladeira inteligente, ao invés de você abrir a porta da geladeira para ver se tem ovo, você, do lado de fora, você já tem lá o estoque que está zerado de ovo. Então, você não abre a porta. Então,
tudo isso vai mudando o dia a dia das pessoas. E a própria produção. Tá? Então, isso aqui é como as empresas hoje se estabelecem, são configuradas os seus organogramas com, como eu disse, ligeira variação de acordo com o entendimento da empresa, se ela quer dar mais relevância e importância a uma área. Por exemplo, uma área que algumas empresas ainda mantêm é a área jurídica, que normalmente ela fica em finanças também, a área jurídica. Só que acontece, muitas empresas agora, com essa onda de terceirização, começam a não ter mais a área jurídica composta diretamente para a sua empresa, né? Os advogados diretamente contratados pelo CLT. Eles preferem fazer um trabalho junto a algum escritório de advocacia da região e terceirizar todo o processo, né? Tem acontecido muito com a contabilidade isso também, né? Contabilidade também. Eles mantêm um contador da empresa que precisa para assinar o balanço e todas as atividades pertinentes ao processo contábil são feitos externo, né, em algum birô e tal. E mesmo as pequenas, tá? As pequenas eu acho que foram, por incrível que pareça, isso houve uma inversão. As pequenas foram primeiro para os escritórios de contabilidade aí do que as grandes empresas, né? Mas é verdade, bem lembrado, a contabilidade também é uma atividade que saiu do organograma da grande maioria das empresas aí, ficando apenas um representante lá. Outra coisa, algumas empresas também optaram pelo pesquisa e desenvolvimento fora da empresa. Então, existem alguns escritórios especializados nisso aí para alguns segmentos. Por exemplo, design de carros, né? Design de carro você não tem dentro da montadora, você tem um escritório, uma agência de design especialista naquilo lá, que vai ver a tendência e tal, aquele papo todo de marketing lá, né, que vai fazer uma diferença o farol ser quadrado do que redondo, e cada ano muda, né, esse ano é redondo, ano que vem é quadrado, aí no ano seguinte volta a ser redondo, e o consumidor fica nessa loucura aí, né, querendo acompanhar aquilo que não é possível acompanhar. Não adianta que você nunca vai ter o último do último lançamento aí, né? Como se isso fosse uma coisa importante aí. E até nesse sentido fica aí uma dica para vocês, quem tiver à disposição, tem um filme da Amazon no Premiere, quem assina lá o Premiere da Amazon, que chama Geração Riqueza, que é um trabalho muito interessante de uma fotógrafa, que ela faz uma analogia com pessoas que ela veio fotografando ao longo da carreira, e aquela pega lá um cantor de rap, por exemplo, na pura ostentação, né, o cara 15 quilos de ouro no pescoço, e depois, né, um lado totalmente oposto, né, o que a vida fez com o cara, né? Então, é aquilo que um professor meu falava, um imbecil, quando ganha na loteria, vira um imbecil rico, somente, né? E então ele mostra assim as pessoas que davam muita importância à aquisição, a maior casa. Então tem essas coisas que é o que o marketing quer fazer com a gente, né? Consuma aquilo que você não pode ter, mas não deveria ter, mas consome, vai, se endivida, faz isso. Isso as empresas fizeram muito bem com a cabeça da grande maioria dos consumidores aí. E quem tiver interesse, pesquisa lá na Amazon esse filme aí, Geração Riqueza. É um documentário, não é um filme, tá? Quem tem paciência para documentário, mas é muito interessante que, às vezes, nos traz uma outra realidade sobre a vida, né? Aquele consumo, você fica colocando a sua felicidade em cima de um bem, né? Ah, vou ser mais feliz quando eu comprar meu carro novo. Beleza. Quando você compra o carro, você vê que horas depois você está no mesmo processo de insatisfação que você estava antes de comprar. Então, voltando aqui,
Então, nós temos a configuração de uma empresa, né, no nosso caso, e abaixo dela, ainda na área central, nós temos as camadas de atividade. Tá? Então, gestão do relacionamento com o cliente. Isso aí é uma área, uma célula, né, de trabalho que engloba não só aquele bate-papo com o cliente, mas gestão de pedido, análise do pedido, análise enfim, de todo o perfil do pedido, né? Então, isso aí é o que vai dizer o seguinte, esse cliente é melhor do que aquele ou aquele outro, ou é pior, né? Gestão dos serviços do cliente é tudo aquilo que está relacionado ao faturamento. Aquilo que ele pediu e a gente entregou ou não entregou, dando todas as informações pertinentes tanto à área comercial como ao próprio cliente. Isso, pelo menos, deveria ser, né? E aí começa o grande calo, né? A gestão da demanda. Vocês imaginam o quão difícil é... Alguém trabalha em vendas aí? Não? Os alunos trabalham? Mas, enfim, você imagina o quanto é difícil uma empresa prever quanto nós vamos vender do item tal no próximo mês. Né? Então, porque a demanda, a hora que eu chegar nesse número, a hora que eu chegar na previsibilidade da demanda, eu vou disparar uma série de outras atividades, certo? Que vão fazer a cadeia movimentar. Ou seja, a demanda é que movimenta toda essa cadeia aí. Se não houver demanda, ela não tem razão de existir. Concordam? Sim. Oh, obrigado, Eric. Com certeza, professor. Eu trabalho com vendas, mas é natura. É vendas, né? Não deixa de ser, mas... Entendi. Não, mas a Natura é uma excelente empresa, né? É uma empresa que até eu vou usar como referência no próximo slide. Então, a gestão da demanda é um calo importante na empresa, porque ninguém sabe ao certo quanto vai vender. Então, esses caras que cuidam da gestão, e agora, mais ainda, com todas as ferramentas aí tecnológicas que estão sendo disponibilizadas, você começa a acertar mais o alvo, né? Mas ainda é uma atividade muito ingrata, tá? Porque você não tem a certeza absoluta de nada. Você vê agora, durante a pandemia, dizem que os investimentos em caderneta de poupança aumentaram. Alguns segmentos, as vendas aumentaram, outros diminuíram, né? E como é que vai ser a hora que todos nós voltarmos, né, a uma vida relativamente igual ao que era antes? Ninguém sabe se a pessoa vai ficar mais poupadora ou mais consumidora. Então, você vai ver de tudo nisso aí. Muitas pessoas que não perderam emprego durante o auge da pandemia, não sei se elas estão confortáveis, se vão manter o emprego depois da pandemia, né? Então, e aí? Produz ou não produz? Hein, pessoal? Produz ou não produz? Normalmente usaria o histórico para saber, mas como não tem um dia assim para comparar, como é que você vai saber, né, o que vai acontecer? É verdade, Eric. Normalmente você usa o histórico e faz uma análise um pouco mais refinada, para não, o histórico foi esse. Só que nós vamos lançar agora determinado bem com uma função a mais. Então, isso aqui deve despertar o interesse. Ou nós vamos colocar aqui, vamos baixar o preço dele, vamos lançar uma campanha publicitária mais forte, mais atuante e tal, e vai alavancar mais vendas, né? Então, tudo isso... Mas o que eu quero dizer a vocês é que tudo isso são suposições. Ninguém tem certeza, mesmo lançando uma ótima campanha, usando, sei lá, o Neymar, a Xuxa, seja quem for, que vai ser pleno sucesso, não é? E daí o que... Mário, Oi.
Desculpa. Eu acho que um exemplo também muito interessante com relação a isso foi a questão da Páscoa, né? Porque a Páscoa, geralmente, ela começa, né? As empresas começam um ano antes a planejar a Páscoa, Exatamente. o evento. Exatamente. Então, um ano antes, você Não estou ouvindo ainda... sua voz, Bianca. Não, não está saindo, não. Uhum. Melhorou? Melhorou? Sim. Então, a Páscoa, geralmente, a gente começa a planejar um ano antes, né? As empresas, geralmente, elas fazem esse planejamento. E, geralmente, verdade. um ano antes, você não tem a noção do que vai acontecer. Esse ano, realmente, as empresas tomaram um prejuízo muito grande com relação a isso, porque ninguém esperava uma pandemia, e foi justamente no momento que, praticamente, da Páscoa, né? A pandemia estourou praticamente na Páscoa. E É aí, verdade. realmente, você produziu com base num histórico de vendas, né, com acréscimo, lógico, e com essas considerações. E aí a gente teve um evento, assim, um acontecimento inesperado, e realmente as empresas tiveram até que doar aí, né, Mário? Acabaram fazendo doando para pelo menos ter uma imagem, ganhar com uma imagem positiva, né, de que a empresa fez um trabalho social e etc. É verdade. Mas, assim, é grande verdade. Você pega, assim, hoje, a produção de ovos de Páscoa, ela é iniciada um ano antes, com todas as revisões, fechamento de contrato, a feitura, aqueles moldes, né, que são feitos para cada ovo, quando você muda o tamanho, a gramatura. Então, você imagina você receber tudo aquilo e daí vem a pandemia, né? Mas, assim, Dia das Mães, eu não sei, a própria moda, né, está meio paralisada. Você não sabe mais qual é a tendência do que, né? A tendência agora é o que servir. Pijama. Pijama e o que servir, o que couber ainda, né? Exatamente, o que está fechando, né? O que está fechando, Na exatamente. realidade, o look da pandemia foram os pijamas, né? E isso é bem interessante. Eu tenho uma prima que trabalha em loja de pijama, e ela trabalha na Glória, né? Ela até trabalhava em loja de roupa, assim, normal, e mudou para a loja de pijama. E eu fiquei preocupada, né? Eu falei, nossa, será que ela perdeu o emprego? Aí mandei mensagem. E ela falou, nossa, Bianca, tá bombando, tá faltando pijama, porque o pessoal tá comprando muito pijama. Eu falei, que bom, graças a Deus, sinal que o seu emprego tá garantido, né? É verdade. E muitas, né? Muitas reverteram a produção para máscaras, né? Vamos fazer máscara, aí todo mundo vai querer máscara. E agora começam as máscaras 3D, 4D, 5D, fashion. Já tem máscara para o Réveillon, hein? Não, pelo amor de Deus, isso não. Ah, tô te falando, Viana. Eu achei interessante das máscaras, foi uma demanda que demorou as lojas assim aderirem. Você encontrava máscara com vizinha, alguma coisa assim, mas se você procurava uma loja, não tinha máscara. Agora qualquer loja tem Verdade. máscara. Não, e assim, o preço, as máscaras descartáveis, né? Ao preço que chegou, né? Ela pediu 10 máscaras lá, R$50, descartável. O pacote de máscara estava R$120, que eu fui ver na farmácia. Olha aí. R$120. Uma amiga minha que é dona de loja ali na Glória, ela rapidamente começou a fazer máscaras e, a princípio, ela jogou um preço lá em cima. Depois ela acabou fazendo 3 por X, diminuiu o valor, e aí ela começou a vender mais, e está bombando nas máscaras. Pois é. Enfim, aí nós temos aqui a gestão de relacionamentos com fornecedores, né? Que é uma coisa de você realmente fechar contrato, discutir preço e discutir também os prazos de entrega, em que formato serão as entregas, todas de vez, ou vai ser escalonado ao longo do ano. Enfim, cada empresa e cada insumo vai ter a sua regra, né? Ou o seu acordo. Desenvolvimento de produtos, aqui P&D está com comercialização, né? É a força de vendas, que seria hoje.
a força de venda, e depois uma área também que é um calo, que é a gestão de retorno, né? Todos os materiais que por algum motivo o cliente não quis, ou porque ele desistiu da compra, ou porque teve avaria, ou chegou fora do prazo, enfim, qualquer motivo que vai trazer para o local de origem esses materiais novamente. E quando a gente olha aqui à esquerda, nós temos aqui os fornecedores, né? Primeira camada, segunda, e aí vai voltando. Dependendo do segmento que está se atuando, isso aqui se estende aí a 50, 60, 70, 80, enfim, não tem um número preciso para dar, entendeu? De quando, dependendo do segmento. E aqui nós temos o cliente, né? E o cliente aqui, nós vamos falar em canais, né? Você pode estar o cliente pode ser uma rede de varejo, pode ser uma rede de atacado, pode ser uma lojinha de bairro, enfim. Isso aí vai da estratégia de penetração, de capilarização das empresas, né? E, por fim, o cliente final, que é seria o consumidor daquele produto. Em cima, nós temos aqui o fluxo de informações. Então, toda uma boa cadeia de suprimento, ela tem que ter um fluxo de informações também robusto e o principal, em tempo real. Não adianta você falar, não, peraí, amanhã eu te dou a resposta. Ninguém tem mais o amanhã no seu calendário, é tudo agora. Vocês repararam isso? Não existe mais a agenda do dia seguinte, é tudo hoje. Eu quero saber quando é que o meu material vai chegar, por que ele não chegou, onde é que ele está. Quem trabalha com logística hoje deve ter sofrido muito aí, né, com a questão da pandemia, muito, porque às vezes você pega o consumidor, está em casa, né, como alguns disseram aí, de pijamão, com o último pijama da moda da estação lá, e ele não tem mais nada para fazer, ele só tem que direcionar toda a ansiedade para ele naquela entrega que ele está esperando. Então ele fica ligando o tempo todo. Eu quero, cadê? Eu vou reclamar, vou no Procon, vou não sei aonde. Que agora também o universo online também ficou, sabe, uma poderosa ferramenta para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer uma reclamação, enfim. Então aqui vocês têm as camadas de fornecedor e as camadas de clientes. Mário, só Oi. rapidinho fazer um parênteses aqui. Você falou aqui da questão do fluxo de informações, né? Uhum. E agora realmente essa questão ficou mais complexa mesmo, e como você disse, precisa ser na hora, principalmente com esse advento da pandemia também, né? A gente até conversou um tempo atrás sobre alguns materiais, por exemplo, alguns containers que ficaram parados, né? Então, assim, a sua previsibilidade, ela diminuiu muito, tanto com relação à demanda do cliente, que a gente agora está tudo muito instável, a gente não sabe realmente o quanto de pedido, né? Isso eu falo, a gente não sabe, assim, as empresas não têm tanta certeza, assim, desses pedidos, assim como também do recebimento dos insumos de fornecedores. Agora, até que houve uma normalização um pouco maior, nesse sentido, assim, de fornecedor, né? Mas logo no início, quando houve aquela corrida, e muitos produtos também ficaram parados em portos e etc., realmente a informação, ela tinha que ser de hora em hora, até os planos de ação, digamos assim, das empresas, né? Uhum. Então, e quem entende tudo isso e vê o quanto isso é difícil, né, não vai julgar lá o governo, a Anvisa, a OMS, da dificuldade de atualizar aqueles dados do Covid. Vocês imaginam só como é que é atualizar aquilo? A dependência que é num modelo de ferramenta de gestão precário do governo,
cada um, sei lá como é que manda, se manda em planilha de Excel, se tem um portal, se tem não sei o quê, o portal sai do ar. Então, aquele número, chega uma hora e fala assim, não, pode fechar, enquanto vocês não tiverem o número certo aí, a gente não vai publicar mais, não. E para mim faz todo sentido, né? Que o pior do que você não ter uma informação, você tem uma informação errada, questionável, né? Mas uma coisa que... só voltando um pouquinho naquela tela, Bianca, no slide anterior. Então, voltando aqui ao equilíbrio disso tudo aqui, né? A nossa visão e a dificuldade que você tem, e ao mesmo tempo você tem a importância. Você ter uma cadeia bem gerida, e não quer dizer perfeita, mas você saber e conhecer todos os fundamentos das variações, das imperfeições, é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Tá? No slide seguinte, vamos falar um pouco dos canais informacionais, e por conta de tudo aquilo que nós falamos ali da cadeia de suprimento, nós temos que ter informação em tempo real, informação correta, e não só correta, mas coerente, né? Porque você, hoje em dia, você tem que ter a informação certa, ter a análise para saber, e coerente quando eu falo que ela tem que realmente espelhar um fato. Por que aumentaram as devoluções nesse período? Ok, por quê? Porque as entregas foram atrasadas. Nós não conseguimos respeitar o nosso lead time com o cliente chegava lá e não queria mais. Você imagina o que deve ter. Nós temos um conhecido que trabalha na indústria de álcool, ele falou, tinha uma carteira de pedidos enorme, tudo foi cancelado. Tudo foi cancelado. Por quê? Porque o cliente também navegou naquele negócio. Não, isso aqui, todo mundo vai querer gel. Todo mundo o tempo todo vai querer gel. E não contava que a cadeia ia se estabilizar. E que as pessoas iam começar a falar, pô, não preciso mais de 15 litros aqui de gel em casa. E principalmente quando descobriram que álcool gel também é inflamável, né? Então, eu falo, pô, para que eu vou ficar com um negócio desse aqui? Transparência. A Bianca lembrou bem da cadeia de suprimentos do meu fornecedor. Então, obviamente, que assim como uma empresa, a minha empresa teve problemas nessa cadeia, o meu fornecedor teve problemas na cadeia dele. O importante é a gente trazer os dados para a mesa, sentar e ver qual que é a melhor solução. Né? Isto é o que vai estar cada vez mais em voga nas negociações do Aravante. Total transparência. Perdão. Isso é possível? Eu não sei, mas eu acredito que vai ter que melhorar muito do modelo anterior. Né? As empresas aí vão incorporar na cadeia, e isso nós estamos falando da cadeia de suprimentos ainda, nós vamos ter que incorporar na cadeia alguns cuidados. Por exemplo, todas as empresas, como a Natura, da amiga Verônica aí, falou, é uma empresa conceituada, que ela tem uma série de projetos de sustentabilidade no seu DNA, e que ela vai ter que mostrar cada vez mais, certo? Que ela está diminuindo as pegadas ambientais. O que são essas pegadas ambientais? São termos que vão sendo cunhados ao longo dos tempos aí, e que alguns eu acho até bonitinho. Pegadas ambientais eu acho legal, né? É justamente você não deixar rastro, né? Não saber que na sua cadeia tem um cara que está lá tacando fogo na Amazônia, por exemplo, né? Ou que está destruindo o Pantanal, ou que está usando óleo de baleia, enfim, coisas desse tipo aí. Então, as empresas não querem vir a público com a imagem de canibalista do meio ambiente, né? Elas não querem isso para ela. Expansão da inteligência artificial. Todo mundo fala da inteligência artificial, e eu
eu vou trazer para mim uma frase do Marcelo Taz, né? Não sei se vocês conhecem o Marcelo Taz, mas é um jornalista, ele foi o precursor de um programa que havia na Band, que era o CQC. Então, ele está aí, agora ele tem um programa não sei se é Canal Brasil ou se é no canal educativo aí, né? Não sei, mistura aí um pouco essas coisas. Mas é uma dessas estatais aí. E ele fazendo uma entrevista com um cara lá, que é o Pondé, um filósofo, e daí o Pondé pergunta para ele, vem cá, o que você acha da inteligência artificial? E eu gostei muito da forma que ele colocou. Primeiro, ele falou, acho sensacional. Só que não é nem inteligência e nem artificial. Mas fala, poxa, mas por quê? Defenda isso. E ele faz uma defesa muito clara, muito racional, de que não é inteligência porque ela se baseia na programação, né, que foi feita de dados. É uma programação de dados, onde que entra vários elementos, várias variáveis, mas é feito por um programador, né? E ela sozinha não é nada, não existe essa inteligência. E qualquer vetor que eu coloque na minha programação errada, qualquer logaritmo que eu coloque errado, ela vai te dar um resultado errado. Vamos explicar um pouco isso. O carro autônomo. O carro autônomo já existe, já é concebido. Ele pode fazer. Você pega carros aí um pouco mais modernos, ele já tem um sensor de distância que freia automaticamente. Isso é uma coisa, mas até dizer que ele é totalmente autônomo vai ter um longo caminho, porque são tantas interferências. Por exemplo, e se não tiver um carro na frente, tiver só um cachorro que cruzou a pista lá, o teu carro dá uma freada e você causa um engarrafamento, né? Um pombo bateu no seu para-brisa lá, você saiu da faixa para desviar, enfim, são tantas buracos, são tantas as possibilidades que ninguém vai arriscar de falar que o carro é, de fato, 100% autônomo. Então, isso tem um tempo, porque eles vão incrementando cada vez mais essa programação, que a inteligência é uma programação, certo? E por que não é artificial? Ela não é artificial, ela provém do entendimento de pessoas. Você não chega ali e tem essa inteligência artificial disponível, certo? Então faz todo sentido. O que todo mundo teme, a inteligência artificial, ela vai tirar o emprego do futuro, não vai haver mais as posições que existem? Provavelmente não. Mas isso é uma evolução que já vem acontecendo ao longo do tempo, né? Muitas profissões deixaram de existir já antes do advento da inteligência artificial, né? Quem é que conhece um alfaiate? Tem gente que não sabe nem o que é isso, mas são profissões que praticamente não existem mais, ou quando existem é muito pontual. Datilógrafo, né? Digitador não tem, né? Puxou onde essa aí, né, cara? Oi? Mas você estava falando sobre verdade, né? os carros andando sozinhos, já é tipo assim, previsível da parte dos motores. Táxi, tudo. Não, perfeito, todo mundo tá, mas só que ninguém lança, porque você imagina só, a partir do momento que eu falo que eu tenho um carro autônomo, e esse carro eu compro e vou lá, e de repente sofre um acidente, você faliu a fábrica. Então, hoje o que você tem é possível? É possível. Mas o que eu digo é o seguinte, não se chegou a garantir que não é autossuficiente ainda para fazer isso. Exatamente. Agora, assim como os caminhões, né, Mário? Os caminhões autônomos, alguns já estão rodando, mas tem que ter um motorista. Porque em determinado momento, ele ainda precisa de alguém. Eles já deram um jeito de eliminar os trocadores também de ônibus. Mas você imagina só, se você pega uma aeronave hoje, eu acho que não existe equipamento com mais inteligência embarcada do que a aeronave. E mesmo assim, eles não dispensam nem o copiloto, nem o copiloto. Não é? É para fazer o quê? Não sei o que eles fazem lá, mas em algum momento eles têm que falar com a torre, por exemplo, né, que eles estão chegando. E, enfim, então, o que eu digo, a inteligência artificial, ela vai mudar? Vai.
A partir do momento que você vê que existem tarefas repetitivas, né, e que pode ser feita por um robô, vai se fazer. É aquilo que aconteceu, principalmente na indústria automobilística, no processo produtivo. Quantos postos de trabalho diminuíram, né? Por conta dos robôs. E assim, e hoje você pega a solda de um carro, de um chassi, você vai ver. Pode pegar 10 carros, a solda está no mesmo lugar em todos. Diferente de quando era feito pelo ser humano, que vem um pouquinho mais para cá, um pouquinho para lá, faltou esse pingo aqui, enfim, é o que veio para melhorar. A inteligência artificial ela não vai vir para suprimir postos de trabalho. Ela pode suprimir, mas não é o objetivo primário dela, né? Todos concordam com isso? Assim como as máquinas, né, Mário, na Evolução Industrial, né, que Exatamente, substituíram. exatamente. Mas, assim, para mim tem coisas que eu acho que faz total sentido, porque existem ainda algumas atividades que são, para ser delicado, desumanas, né? São desumanas. Atividade de mineração, por exemplo. É muito melhor você ter robô debaixo da terra do que você ter seres humanos lá. Vocês viram a tragédia do Chile lá, o cara ficou. Assim, não sei o que é pior, né? Morrer ou ficar 20 dias lá isolado do mundo, né? Então, isso. Então, existem algumas atividades que podem passar por isso aí. Quer ver outra coisa? Reciclados. Seleção de reciclado. O pessoal coloca esse nome mais bonitinho, mas o cara está mexendo com lixo. Essa é a verdade, está mexendo com lixo. Nada mais justo do que um robô fazer isso, né? E não um ser humano fazer isso. Enfim. Aí a gente vai para um outro viés aí, que é uma outra ditadura, enfim, que eu não gosto de chamar de proletariado, mas é a ditadura dos humildes, né? As pessoas menos desfavorecidas sofrem mais, né? Não tem jeito. Quer dizer, não tem jeito não querem dar jeito. Certo? Pessoal, gostaria de perguntas aí para a gente... Não é, Bianca? E aí, gente? Lógico, vamos aproveitar um momento aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma consideração também que queira fazer? A ideia era a gente dar uma contextualizada, né, Mário? Uma introdução sobre o tema, né? Entender um pouquinho como que funciona essa cadeia de suprimentos, o que ela engloba, qual a importância, entender um pouquinho também dessa diferenciação, né, entre as nomenclaturas. Vocês têm alguma pergunta para o Mário? Eu queria perguntar sobre, por exemplo, uma estatal, igual o Correios. A gente estava falando sobre suprimento em lugares que, tipo, que mesmo que ela esteja lá, o custo é alto. Vamos supor que o Correio fosse privatizado. Seria correto dizer que ela teria que sair dessas cidades que não trazem lucro real para ela? Seja mais gasto que lucro? Não, é uma boa pergunta, porque assim, eu não vejo o Correio... O Correio é um prestador de serviço e que, por sei lá qual decisão, ela é estatal, né? Então, eu acho que se fosse privatizada, uma boa privatização vai falar o seguinte: você não pode deixar de estar presente em qualquer localidade do Brasil, independente se ela dá lucro ou não nesta postagem, porque você tem que pensar no equilíbrio do contrato como um todo, né? Você pega lá 80% das entregas do Correio, eu não tenho nenhuma referência nesse momento aqui, eu imagino que seja na região sudeste, 2% seja na região amazônica, por exemplo, de todo o volume. Então não é justo que ele sacrifique aqueles 2% lá, que digamos que traga um certo prejuízo, mas o prejuízo que não compromete o equilíbrio do contrato que ele tem. Eu prefiro fazer isso. E eu acho que todo segmento, ele tem lá uma linha tênue, que aqui ele fala, não, aqui eu tenho que ir por conta de questões políticas,
questões de imagem, enfim, mas eu tenho que estar presente lá, porque eu não posso, aquilo que no popular, eu não posso só pegar o filé e deixar o osso para outro, né? Porque só osso ninguém vai querer. Então, eu acho que uma privatização bem-sucedida, ela vai estar amparada num contrato que vai dizer quais são as regras do negócio. E essas regras têm que estar inclusas, que não pode deixar de atender nenhum dos municípios brasileiros. Tá? Agora, voltando à cadeia de suprimento, quem de vocês imaginam por que existe tanta dificuldade das empresas em gerir uma cadeia de suprimento, que então ela é cadeia de suprimento, e que as empresas colocaram mais uma palavrinha, integrada. Né? Por quê? Na opinião de vocês, tem tanta dificuldade? Eu acho que a dificuldade é a própria integração mesmo. Manter tudo conectado, mesmo com toda a tecnologia de hoje. Isso é uma. Mas, assim, o Eric está... Talvez seria a falta de equilíbrio. Meu áudio é um pouco lento. O equilíbrio é uma dificuldade, né? Você atingir o equilíbrio. Mas Talvez seria conseguir equilibrar tudo isso aí. Vocês imaginam aquele cara do circo lá, que vai com a varinha e os pratos na mão, e daí ele começa com 1, 2, 3, 4, chega uma hora e está com 20, né? Mas tem um limite. Se entrar o 21º prato, cai tudo. E é mais ou menos isso a cadeia. Mas o Eric tem feito algumas intervenções. Você trabalha em que, Eric? Atualmente eu estou como estagiário no Banco Banespa. Banco Banespa. Perfeito. Banco não é um bom exemplo, mas sério. O que eu quero dizer é o seguinte, a cadeia, uma das dificuldades não está somente na cadeia em si, ela está nas áreas e nas pessoas. Não adianta você falar que a cadeia é integrada se as pessoas não são integradas. E isso que a gente nota quando a gente vai para dentro das empresas, que existem sempre aquela reserva de conhecimento de uma área. Não, isso aqui não precisa falar, não, deixa para lá. Isso aqui o cara não precisa saber. Isso aqui não faz diferença. Né? Então, isto já mostra a grande dificuldade. Se as pessoas não são integradas, como é que você quer que a cadeia seja integrada? Né? Muitas vezes você chega no elo da cadeia, o cara não entende que se aquele fornecedor não entregar até uma hora, a produção para, e a produção parada tem um custo X, e tem um custo não previsto de não atendimento, tem um custo de imagem. Muitas vezes as pessoas não têm. Parou, quando chegar, volta, né? Coisas desse tipo. Então, eu acho que falta muita transparência na cadeia e falta muita integração das pessoas aí. Mais alguma? E aí, gente? Não, vocês estão dormindo não, né? Eu fico... Você não faz chamada aqui? Não. Tem que fazer, né? Tem que começar a fazer, né? Desconectou aí, mãe. Eu sou de uma geração que tem essas maldades, né? De fazer assim com alunos. Chamada na chegada e na saída, né? Eu faço na chegada e na saída. Não, faço duas chamadas, né? Então... Na chegada e na saída. Assim que é bom, né? Mas o aluno fala que eu quero prejudicar, eu falo que eu quero beneficiar, porque se eu fizer no começo e ele não estiver, ele tem duas faltas. Se eu faço no começo e na saída, ele pode ter só uma. É tudo uma questão de ponto de vista, né? É verdade, com certeza. Gente, então, podemos encerrar? Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu aí os conceitos, tudo certinho? Semana que vem a gente vai ter... Semana que vem a gente vai ter a participação do Rodrigo e ele vai trazer o exemplo de uma cadeia de suprimentos do granito.
Então, hoje também a gente vai falar um pouquinho mais, vai dar uma contextualizada melhor com exemplos. Bem bacana. Então, acredito que a gente consiga complementar. Mas então, fechou, Mário? Eu queria te agradecer mais uma vez, reiterar o agradecimento a você, sua disponibilidade, até esse horário, poderia estar vendo aquela novela. Poderia estar na sala, né? Na cozinha. Poderia estar, Né? Com aquele belo... Ele, professora. Oi? Oi? Oi, alguém falou alguma coisa. Valeu, a voz. Ah. Vendo a novela dele. Vendo aquela novela de pijamão, né, no sofá. Dele. Fica a dúvida, né? Será que eu não estou, né? Isso aqui pode ser só um disfarce, né? É verdade. Tá igual o William, por cima tá de terra. Tá igual o William Bonner. Eu não faço isso porque eu tenho uma dificuldade. Se eu não me vestir, eu não incorporo o personagem, entendeu? Se eu ficar assim, eu fico meio... O Mário Portela tá falando... Hein? Quem? Prazer te conhecer, Mário. O Mário Portela estava falando a parte de cima de casaco. Mas eu não sei, eu acho que falta alguma coisa. Eu fico naquela dicotomia, sou professor ou sou o habitante da casa aqui normal, né? Aí eu prefiro, não, vamos fazer o negócio direito aí, né? Dá de eu ter que levantar de repente aqui, né? Dá de levantar, já pensou? De tudo nessas lives. Mas o fato de eu estar de pijama, né? Se eu tivesse, eu não estou. Complicado. O problema, minha preocupação é se ele estaria na moda ou não, né? Eu não estou acompanhando as tendências. Né? Não tem tendência no momento. Tudo tem tendência, não é? Até o pijama tem. Aí tem que perguntar para a prima da Bianca lá, né? Qual que é a tendência. Pessoal, gente, mas então tá bom, Mário, obrigada aí de novo, né? Mais obrigado uma vez. A vocês. Espero, eu entendo que é um tema bastante pesado, né? Mas para quem não é da área, principalmente. Mas é importante vocês saberem que existem uma cadeia de suprimento. E se um dia tiver a necessidade de saber mais detalhes, de mergulhar em alguma informação, vocês vão saber onde procurar. Tá bom? Sucesso a vocês, bom final de aula. Obrigado, Bianca, por mais uma vez aqui disponibilizar aí esse tempo. E vamos em frente. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Consultoria empresarial. Consultoria quinta-feira. Quinta-feira, tá bom, então. Já vou reservar, tá bom? Então tá bom, Mário, obrigado. Essa é a turma de contábeis? Não, é administração. Administração. Tá, e a da semana que vem? É administração e contábeis. Quarto período. Eu sei que tem uma que são os dois. Tá bom, gente? Boa noite, obrigado, sucesso para vocês aí, hein? Vocês também. Tchau, tchau. Beijos, até semana que vem. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Obrigado, tchau, boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado a vocês.